Madalena, Joanas, Verônica, com as serpentes a seus pés, Cavatinas, penitentes, caridades, cantilenas, nem bestas, nem dragões, nem demônios, nem leões. Pedros, Paulos e Estevão, José, Lucas e João. Terra prometida, Éden, Shangri-La, além Nova Jerusalém, alvorada nova, Sírios, nosso lar, moradas da casa do Pai. Terra prometida, Éden, Shangri-La, além Nova Jerusalém, alvorada nova, Sírios, nosso lar, moradas da casa do Pai. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo da noite, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver com seu amor. Ontem, infelizmente, a gente teve um percalço técnico aí, não deu para fazer o estudo de mediunidade, mas semana que vem, com certeza, na próxima quarta-feira, a gente vai dar continuidade ao nosso tema do estudo de mediunidade, que é a influência dos espíritos na nossa vida, tá, pessoal? A gente vai estar continuando. Vamos iniciar aqui com a nossa prece, que a gente sempre busca aí no início do estudo, lembrando que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Evangelho, que todas as quintas-feiras a gente tem feito aí, no grupo de Fraternidade Espírita Francisco de Assis, ainda virtual, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo aí no presencial. Vamos aproveitar agora esse momento, vamos nos unir aí nas vibrações da prece, que os bons espíritos e os amigos espirituais possam nos ajudar neste momento, que possamos receber agora as vibrações de paz, de luz e de afeto, para que juntos possamos estender os valores do Evangelho à altura da necessidade espiritual de cada um. Senhor Jesus, traz a cada um de nós o reflexo do teu amor, a presença sublime da tua caridade. Ajuda-nos a amar, ensina-nos a viver, a respeitar, a compreender e a caminhar, sempre alicerçados pelo bem e pela caridade. Que possamos estar sintonizados contigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, boa noite, mais uma vez a todos, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver nesse momento, Estamos aí começando mais um estudo de Evangelho, Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Nós vamos falar um pouco, sobre o João Batista, Por isso a gente está até colocando algumas músicas aí, lembrando aí da vibração, desse grande espírito, desse grande precursor do Cristo, e a gente vai falar um pouquinho dele hoje, porque o capítulo 11 é chamado pelos estudiosos do elogio do precursor, quando Jesus fala de João Batista. A gente vai lembrar que no último capítulo, o Cristo envia seus discípulos de 2 a 2, por todo Israel, como se fosse um teste, uma preparação, para o trabalho de difusão, espiritual que eles haveriam de fazer. Existe uma analogia muito grande desse enviar que Jesus faz com os discípulos ali, em Israel, a gente reencarnando, vindo para o plano físico, e a gente aqui no plano físico, seguindo as orientações do Messias. Então a gente tem essa analogia. E agora vai aparecer mais uma vez a grande figura do João Batista para a gente poder
estudar e para a gente poder trabalhar em cima, né, dessa personalidade. Vamos lembrar que o João Batista, né, ele representa, né, a lei e os profetas, né, porque segundo a informação espiritual, né, a mais conhecida, né, o João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Né, assim como antes, né, ele tinha sido Moisés, né, e antes disso ele tinha sido José do Egito, e antes disso ele tinha sido Abraão. Né? Então esse espírito não é um espírito qualquer na história do povo de Israel. Né? Esse espírito não é um ser que está ali por acaso. Né? O João Batista em Israel, ele representa, né, a espiritualidade, né, e aquele que cuida daquele povo desde o início dele. Né? O João Batista ele vai estar ligado ao povo de Israel desde as suas primeiras encarnações ali, né? Desde quando o povo de Israel nasceu. E ele vai trazer, né, todo um simbolismo espiritual junto a ele. Né? Então, assim, a gente sempre fala isso, que se a gente analisar as relações do povo de Israel com João Batista e com Jesus, nós vamos notar que elas são bem diferentes. Né? Enquanto que o Cristo, do alto de toda a sua autoridade moral, né, vivia sendo questionado pelos fariseus, pelos doutores da lei, né, por aqueles que lideravam a sociedade judaica ali do ponto de vista religioso, né, nós vamos notar que o João Batista era uma figura inquestionável naquele povo. Né? Em nenhum momento o povo de Israel questiona, pergunta, né, ou contende com o João Batista de forma alguma. Né? A única pessoa que bate de frente com o João Batista é o rei Herodes, né, que era, né, de origem síria, né, e apesar de ele ser judeu do ponto de vista religioso, né, mas ele não é um espírito propriamente ligado, né, ao povo de Israel. Então, né, ele é ligado ao João Batista por problemas do passado. Né? Quando o João Batista foi o profeta Elias, o rei Herodes, aquele que manda decapitá-lo, vão lembrar, né, gente? Herodes, assim como César, é um sobrenome. Né? Então Herodes, na época de Jesus, tiveram vários. Né? Teve o Herodes o Grande, que era o pai desse Herodes, né, que manda matar o João Batista. Teve o Herodes, né, que chama-se Herodes Antipas, né, que é esse que teve lá toda a questão de cortar a cabeça do João. Depois teve o Herodes Agripa, ou Herodes Agripa II. Né? Então Herodes é um nome familiar. Tá? Então tem vários personagens, né, na época de Jesus que tinham o nome ou o sobrenome Herodes. Não confundir, não é a mesma pessoa. Né? Normalmente são filhos, sobrinhos, né, desse companheiro aí. E o Herodes em questão, né, que é o Herodes Agripa, né, que é Antipas, né, ele era a reencarnação, né, ele e a esposa dele, Herodíades, né, eram a reencarnação do rei Acabe e da Jazebel, né, que eram dois personagens que tiveram muito problema lá com o próprio profeta Elias. Então reencarna o trio completo, né, o Jezebel como Herodíades, né, o rei Agripa, que era um rei de Israel, como o rei Herodes, né, e o João Batista, né, que era o profeta Elias. Tá? Então, só para a gente poder entender a história desse ser. Depois da encarnação de João Batista, ele teve outra encarnação? Não. Teve, mas famosa não. Tá? Ninguém sabe, porque ele por escolha própria, ele se recolheu vamos dizer assim, ao silêncio espiritual. Ele não reencarna de maneira famosa, até porque isso faz parte da história dele. Né? A grande vitória espiritual do João Batista é o importa que ele cresça e eu diminua, quando ele fala isso do Cristo. Né? Porque o João Batista, ele sempre nas suas encarnações, ele foi o protagonista, ele foi o personagem principal da história. Né? E aí quando Jesus vem, ele aprende a grande lição, né, de um espírito, né, que sofreu e amargou muitos erros no passado, né? E que, né, a sua redenção final é quando ele percebe que o papel dele era diminuir enquanto indivíduo para que o Cristo crescesse, não só aos olhos da humanidade, né, mas na própria intimidade dele. Então, enquanto o ego dele diminui, Jesus cresce, né, vamos dizer assim. Então, vamos lá, né, nós temos lá o João Batista, né, que foi, né, uma figura que estava muito proeminente na época do Cristo. Né? Tem um cabelo aqui. Não, cabelo na boca é muito ruim. Desculpa, gente. Então, assim, o João Batista, né? Eu estou olhando aqui a minha Bíbliazinha aqui para me ver onde a gente vai começar a ler. Né? Nós vamos começar aqui no capítulo 15. Né? O João Batista, ele nesse momento, tá? que o Mateus relata aqui pra gente, né? Vamos lembrar que o Mateus ele relata as passagens da vida do Cristo que mais chamavam a atenção para ele, né? Assim como todos os seguidores lá daquela época. O João Batista, nesse momento, ele se encontrava preso. Tá? O rei Herodes já tinha mandado prender ele. Né? E nós sabemos, né, claro, né,
que dessa prisão ele só sairia desencarnado, né? Ele está preso aqui, ele vai ficar um bom tempo preso, né? Quando na festa lá, né? Em que a sobrinha do Herodes lá, né? Dança lá, né? A Salomé, né? Que ele estava de olho na menina, né? Que era a sobrinha dele, por pai de pai e por pai de mãe, né? Porque a esposa dele também era meio irmã dele, é um negócio tudo complicado, e era casada antes com o irmão dele, né? Um trem todo nesse nível, né? E aí ele fica doido com a menina e a menina consegue, né? Que ele prometa que ela faria qualquer coisa e ele manda matar o João Batista. Isso não tinha acontecido ainda, ele estava preso, tá? E aí o João Batista, né? Que conhecia o trabalho do Cristo, né? Ele vai fazer uma coisa muito interessante, né? Nós vamos ler aqui e vamos explicar o porquê, né, das ações de João Batista. Olha só. Tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Então o que acontece? Jesus manda os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos, né? E ele sai com os outros, né? Porque ele tinha mais de 12, né, gente? Vamos lembrar, Jesus tinha muitos discípulos, né? Inclusive as mulheres também, que eram, né? Tinha estado de discípulo, pelo menos para Jesus tinha, né? Para a multidão, né? É outra coisa. O preconceito da época é outra coisa. E aí Jesus, ele sai com esses outros discípulos, com as mulheres, e ele aproveita que os apóstolos, né, os futuros apóstolos estão, vamos dizer assim, treinando, e ele continua visitando as cidades ali da região da Galileia, né, que era a região onde ele vivia. Né? E como João, estando no cárcere, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Então João Batista, né? Outra coisa que é muito bom a gente sempre lembrar quando estuda o Evangelho, gente, tem 2 Joões, né? O João Evangelista, né? Que é lá o mais jovem, que escreveu o Apocalipse, que é o que escreveu o livro de João, né? Que escreveu as cartas de João, que é aquele que fica no pé da cruz, que é aquele que ficou com Maria. Esse é o João Evangelista, que nessa época aqui era um adolescente aí de uns 16 anos de idade. E tem o João Batista, que é o primo de Jesus, né? Que tinha mais ou menos a idade de Jesus, um pouco mais velho que Jesus, né? E que é morto pelo rei Herodes. São 2 Joões diferentes. Muita gente confunde, né, as 2 personalidades, né? E às vezes fica, né, difícil a pessoa entender o contexto porque confunde um com o outro. São 2 pessoas diferentes. Até o primeiro João, né, o João Evangelista, foi discípulo do João Batista, né? Então são espíritos muito próximos, porém diferentes. Só para a gente não confundir, né? O João que está preso aqui é o João Batista, o primo de Jesus, né? Tivesse ouvido falar das obras do Cristo, enviou 2 de seus discípulos, ou seja, João Batista, mesmo preso, ele tinha vários discípulos, né? Ele chama 2, né? Com certeza ali no momento de visita, né, na prisão, ele podia ser visitado, aquela coisa toda, né? Era comum mesmo que as pessoas fossem visitadas, então ele deve ter falado com os discípulos dele quando eles foram ver ele na prisão, né? Dizendo, a dizer-lhes, és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Né? Então ele chama os 2 discípulos dele, João, né? Ele está lá preso, chama assim, ó, vem cá, vocês vão lá em Jesus, vão perguntar isso para ele. Fala assim, ó, é você mesmo que tinha que vir ou nós temos que esperar outro? Né? Era mais ou menos assim, ó, pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias. Né? O João Batista, ele não tinha dúvida daquilo. Tá? Ele não tinha dúvida. Entretanto, ele faz aquela pergunta, por quê? Porque ele queria reforçar na comunidade, no povo, a ideia de que Jesus era o Messias. Então ele fala assim, vou mandar meus discípulos lá perguntarem para ele na lata, para ele responder na lata, que eu sei que ele vai responder, para as pessoas perceberem que era o Messias. Era um jeito que o João Batista estava dando, né, de dar um testemunho favorável a Jesus. Tipo assim, falar, olha, nesse cara aí eu acredito, entendeu? Então, assim, o João Batista estava fazendo isso. Como ele estava preso, não tinha como ele ir lá atrás de Jesus, né? Então ele manda os discípulos dele. Não que ele duvidasse de maneira alguma do Cristo, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que é aquela coisa que ele faz a pergunta já sabendo a resposta. Porque ele queria muito mais o impacto da resposta do que a resposta para ele. Ele queria a resposta para que eles estavam ali em volta. Responder, né? E aí já o Mateus é muito interessante, que o Mateus ele tem um speed de síntese muito grande, né? Nos outros evangelhos fala que eles foram encontrar com Jesus, aqui não, aqui Jesus responde direto, né? Ou seja, emenda uma coisa na outra. Quem lê de maneira desavisada, parece que o João Batista perguntou para Jesus, o cara saiu, olhou na rua e Jesus já estava passando ali. Não, os discípulos foram encontrar com Jesus, aquela coisa toda, né? Respondendo Jesus, disse-lhes, olha só, então aqui o Mateus já pula lá para a resposta de Jesus, algo que aconteceu talvez semanas depois, até que eles saíram, até que eles encontraram Jesus, até que eles tiveram um momento oportuno para conversar com ele, público, né? Eles queriam perguntar isso em público, ou seja, Jesus vai ensinando para um monte de gente, e chega os discípulos de João Batista e falam, nós temos uma pergunta aqui do João Batista para você, mestre,
né? Foi assim que aconteceu. Mas o Mateus ele já vai, né, encavala tudo junto aqui. Nos outros evangelhos explica um pouquinho melhor. Mas é o jeito que o Mateus escrever, né? Ele vai, né, fazendo aquela tempestade de ideias aqui. E eles perguntam, né? E Jesus responde. Respondendo Jesus disse: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Olha só o testemunho, né? Então ele fala assim, ó, vocês vão lá falar para o João o que vocês estão vendo aqui. Né? Ou seja, o testemunho de Jesus não é ele falar se ele era ou não o Messias. O que provava que Jesus era o Messias não era o que ele dizia, era o que ele estava fazendo. Olha que interessante. Né? Olha aqui. Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Né? O que é que Jesus fala? Né? Ele faz o resumo do trabalho dele. E quando ele fala aqui das curas, né, isso é muito mais profundo, gente. Quando ele fala de cura, aqui ele não está falando só a cura física do cara lá que era cego e ele fez o cara enxergar. Né, que isso é uma coisa que aconteceu, mas o profundo do negócio é diferente. Aqui. Vamos analisar um por um. O que ele fala primeiro? Os cegos vêm. Né? Então o cego é aquele que é incapaz de perceber a luz. E a luz, a metáfora da luz é o conhecimento. O cego é aquele que está nas trevas, está em ignorância. O cego vê, além de ser o fenômeno lá de ter curado os rapazes lá que são cegos, né? O cego de nascença, aquela coisa toda, os 10, né? Aquela história toda, tem a ver com o quê? As pessoas estão vendo a luz, o conhecimento está chegando para as pessoas. O conhecimento está se, né, aproximando das pessoas. E aí ele continua. Os coxos andam, né? O coxo, gente, é aquela pessoa que manca, né? É o claudicante, né? Aquela pessoa que se arrasta, né? Aquela pessoa que não tinha um pedaço talvez da perna, né? Então é o coxo, né? Porque andava coxeando, né? Ou seja, andava mancando, né? Então o que acontece? A presença de Jesus facilita o nosso movimento espiritual. A presença do Cristo na Terra faz com que a gente se movimente melhor do ponto de vista espiritual. Não só é a cura do coxo, que ele curou vários, né? Mas a presença dele faz com que o nosso processo evolutivo deslanche, se movimente. Os leprosos são limpos, né? O leproso é uma coisa bem interessante também, porque eles consideravam leproso na época de Jesus toda aquela pessoa que tinha algum problema, tá? de pele. Então a pessoa tinha lá um efizema, a pessoa tinha lá um eczema, desculpa. A pessoa tinha lá uma mancha, a pessoa tinha lá uma ulceração, ela tinha lá qualquer doença de pele, né, um vitiligo, né? A pessoa tinha lá a lepra mesmo, né, que é a hanseníase, né? Era considerado leproso. E o que é a pele, gente? A pele é aquilo que está na nossa superfície. Né? Então, então, o que é a lepra? O que me deixa impuro? Como é que Jesus cura o impuro? Ele limpa. E o que é limpar? Limpar é movimentar a nossa intimidade para que a gente aprenda a se perdoar, compreendendo as nossas limitações através do exercício do perdão para o outro. Ou seja, eu perdoo o outro, eu aprendo a me perdoar. Eu compreendo a limitação alheia, eu aprendo a compreender a minha limitação. Eu compreendo a minha fragilidade, eu aprendo a compreender a fragilidade alheia. Esse é o grande segredo do processo, né, de limpeza espiritual. Né? E ele continua. Os surdos ouvem, ou seja, aqueles que não queriam saber de nada, né, se tornam perceptivos. Os mortos ressuscitam. A gente tem que pegar o conceito de morte de Jesus. Morte é estar parado, é estar paralisado na existência. A vida é movimento. A morte é apatia. Até quando a gente estuda o mundo espiritual, né, a gente vai perceber que nas regiões inferiores os espíritos estão como que mortos, paralisados, ociosos. Né? E no mundo espiritual superior nós vamos ver o quê? Os espíritos sempre ativos. Atividade é vida, paralisia é morte. Né? E ele termina falando: bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Olha que interessante, né? O que é o escândalo? O escândalo é aquela informação bombástica que assusta e constrange. O escândalo. Né? Então eu estou escandalizado. Por que eu estou escandalizado? Estou escandalizado porque Jesus conversa com mulher, algo que era proibido naquela época.
né? Ou muito mal visto, né? Você podia conversar dentro de casa ali, né? Com a sua esposa, não muito, né? Porque, né? Com a sua mãe, não muito também, com a sua filha quase nunca, né? Com o vizinho, então, Nossa Senhora, né? Então, assim, o que é o motivo de escândalo? Não ver motivo de escândalo em Jesus. Porque o ensinamento do Cristo, ele faz com que a gente se modifique. Né? Agora eu estou lembrando aqui que nós estamos falando do João Batista e eu não li a mensagem espiritual sobre o nosso estudo de hoje. Né? Desculpem aí, meus amigos, né? Deixa eu só voltar aqui de novo. Né? Deixa eu só achar aqui que eu tenho que ler essa mensagem aqui para nós aqui. Só um minutinho, gente, para me abrir aqui a mensagem do dia aqui. Desculpa aí, viu, gente? É que normalmente eu deixo aberta a mensagem e eu esqueci de ler, né? Vou ler a mensagem aqui do amigo espiritual sobre o texto de hoje. É sobre o João Batista a mensagem, tá, gente? Então nós vamos ler aqui, né? Essa mensagem eu tinha mandado antes. Como ela tá muito ligada, né? O amigo espiritual fala, não, recicla aí, pode usar a mensagem aí que ela vai dizer muito bem do que a gente está estudando. Olha só. Na voz estrondosa e na presença quase selvagem, estava um espírito comprometido com a renovação e com a mudança. Entre o fogo que consumia e assustava, e a vontade de aprender com o Mestre novos caminhos e novas formas de trabalhar na construção do reino dos céus, se debatia uma consciência em busca da paz interior. Pelo medo e pela força, os corações eram disciplinados e domados, mas o grande precursor desejava no íntimo amor e afeto. Tinha a grande missão de abrir as portas ao Cristo, preparando corações e mentes para mudar, assim como lutava ele pela própria mudança. A voz que clamava no deserto, em fogo e trovão, era o passado que desaparecia, abrindo caminho para o amor que vinha da suavidade e doçura das ações de Jesus. É o que nós estamos lendo aqui. Né? Um falava ao extinto, o outro ensinava o afeto. Um assustava, o outro acolhia. Um proibia e julgava, o outro compreende e exemplifica. João entrega o campo aberto e limpo, à custa de esforço e lágrimas. Jesus recebe e planta nele as sementes do belo, do bom e da iluminação. Somos todos como João o Batista, saindo da truculência, desejando o amor, deixando de lado os instintos, acordando a sensibilidade. Acima de tudo, desejando receber o batismo amoroso de Jesus, não pedra ou fogo, mas no íntimo do coração. Todo respeito ao precursor, pois dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João o Batista. Essa mensagem aqui do Liel, né? Mandou pra gente aí sobre o nosso texto de estudo, né? Eu fiz aqui uma, né? E é muito interessante, né? Porque o João Batista, ele é essa luta. Ele é o João Batista, ele é a materialização da lei. E Jesus é a segunda revelação, o amor. E o João Batista queria seguir com o Cristo, mas ele está preso. Está preso nos seus conceitos. Né? O João Batista, ele está preso à lei. E Jesus é o amor que liberta. Olha só como é que é tão interessante essa situação, né? Porque Jesus, ele não precisa da lei, apesar de respeitá-la. Jesus, ele ama o João Batista, mas ele não necessita do endosso do João Batista no trabalho dele, né? Que era o que o João queria fazer. O João queria, se ele tivesse solto, né? Ele iria atrás de Jesus e ele ia falar, esse cara é o Messias, vocês vão acreditar nele, pronto, acabou, né? Jesus não precisava disso. Jesus estava ali para convencer pelo amor. Né? Então é interessante essa relação dos dois ali, né? E é legal que o Liel, né? O Liel, para quem não sabe, né? Numa das encarnações passadas ele foi filho do Abraão, ele foi o Isaac, né? Então ele tem uma ligação muito profunda com esse espírito, né? Ele tem uma ligação aí muito grande com o João Batista, né? Eles são espíritos ali que têm uma história espiritual muito próxima. Né? E como outros também, você vê o Paulo de Tarso, que foi o Jacó, né? Que, ou seja, foi neto, depois foi pai, né? Porque o José do Egito era já o Abraão reencarnando e foi filho do Jacó, olha só, e o Paulo de Tarso no meio daquela coisa toda, né? E aí quando o Moisés vem à Terra, né? Depois da encarnação frustrada lá do José, né? Onde José, né, se compromete muito, vem ele como Moisés para poder resolver o problema que ele mesmo criou, tirar o povo
de Israel ali do Egito, né? O Jacó reencarna, né? Não como na figura do pai, mas do melhor amigo, né? Que é o Josué, que vai estar lá para ser o braço direito, né? do Moisés. E depois, né? Quando João Batista encarna, o próprio, né? E eles vão trocando, eles vão se aproximando, né? Esses espíritos estão sempre juntos, né? E aí vem Jesus, que é o esperado, né? Jesus, que é aquele que é prometido, mas que está muito além desses espíritos, né? E a gente vê o João Batista, né? Como tantos outros, inclusive o Paulo de Tarso e muitos outros, né? Que quando o Cristo chega, o que acontece com esses espíritos? Eles não sabem o que fazer. Porque, né, conforme as palavras aí do próprio Cristo, a gente vai ler aqui, né? O João Batista é de um tempo que as pessoas conquistavam o reino do céu pela violência e não pelo amor. E Jesus era um amor encarnado para mudar a nossa forma de entender a vida. Olha só. Tendo eles partido, começou Jesus a falar às turbas, falar de João às turbas. Turba é multidão, tá, gente? Então os discípulos foram embora, né? Jesus estava lá pregando, né? Ele respondeu, falou assim, ó, vejam as minhas ações. Isso que Jesus falou. Jesus não disse eu sou o Messias. Jesus falou assim, como eu sou o Messias? Observem o que eu faço, né? E pensem. Porque Jesus não era o Messias que os judeus esperavam no sentido literal. Não era o Messias vencedor das batalhas, das guerras, das grandes mudanças violentas. Não era o Messias que ia descer com fogo do céu para exterminar os romanos invasores, né? Nem para colocar Israel no trono do poder e da vaidade que eles achavam que mereciam, né? O reino de Israel. Não, ele era o Messias do amor, da renúncia, da caridade, da movimentação das mãos, do bem, da transformação, do afeto, né? Então ele era um Messias diferente, né? Ah, eles devem ter se esbarrado, o Gamaliel chegou a conhecer o João Batista, deve ter conhecido porque o pai do João Batista é um levita, né? Então, assim, ele era eles estavam lá sempre no templo, né? O Zacarias, né? E então o Gamaliel deve ter esbarrado o João Batista. Eles devem ter, assim, pelo menos trocado a ideia lá, eu imagino, né? Não tem muita informação sobre isso, não. Eu vou perguntar para os espíritos. Né? Mas eu não posso dizer que eu sei porque eu não sei. Né? Mas é possível, sim, né? Dado a proximidade do João Batista com o templo, tá? Mas vamos lá, olha só. Então Jesus vai começar a falar do João Batista. Ele vai fazer um elogio ao João Batista. Que foste ver vós ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Né? A cana, né? É interessante porque a cana ela tem dupla função. Ela mede, ela produz doce, né? Mas ela é usada para bater. Na época de Jesus, a cana era usada como metro. Eles usavam muito a cana para medir as coisas, tá? E também eles usavam para descer o sarrafo em quem fazia coisa errada. E ela também era doce, né? Então olha a propriedade da cana. E o João Batista é isso, né? Ele é a lei, ou seja, a medida, né? Aquilo que era usado para medir, né? Ele era usado para bater, né? Ou seja, ele era a justiça punitiva, né? O olho por olho, dente por dente. Olha só a característica, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele dava conta, ele sabia ser doce. Olha que interessante. Por dentro, lá na intimidade da cana, tem o doce. Né? Olha o que Jesus está falando. Esse cara é turrão, esse cara é difícil, esse cara aí, né, é olho por olho, dente por dente, é porretada, é pedrada na testa, mas lá no fundo é doce. Olha o que Jesus está falando, simbolismo. Né? Para quem estava na época dava para entender, né? Porque a cana estava muito associada a essas questões religiosas, né, deles. Que foste ver um homem vestido de roupas delicadas, né? O que é a roupa? É a exterioridade, né? Ou seja, as ações, a veste do João Batista não era delicada. Porque todas as vezes que a veste dele foi delicada, ele só aprontou. O José do Egito era cheio da veste delicada, o Abraão era cheio da veste delicada. Né? O Moisés até abandonou o Egito também, era nobre, bonito, né? Aparência exterior. Né? Mas os que vestem roupas delicadas vivem nos palácios dos reis. Olha uma referência ao passado espiritual desse espírito. O profeta Elias vivia dentro do palácio. Né, até ele brigar com Acabe lá, né, começou a criticar o Acabe correu com ele. O José do Egito, ele vai sair da família dele, onde ele era rico, né? O Jacó, o pai dele, era muito rico, ele era o predileto, aquela coisa toda, né? E ele vai para o Egito, onde ele se transforma no chanceler do Egito, o Adom, né, que era o nome que eles usavam, que era o segundo depois do faraó, né? O homem das vestes delicadas. O Moisés, né, ele é criado, ele é filho da princesa Termútios, né, que é uma princesa egípcia, né, com o Ibrahim, né, que é um hebreu, né, depois ela fala que não é filho e tal, mas você vai ler lá o livro Faraó Menerpitá, você vê, é filho mesmo, é filho da princesa mesmo. Né, aquele negócio do Moisés no negócio da aguinha lá, foi um trem que ela criou lá para poder falar que não era dela, mas era. Né, então ela adotou o próprio filho, né, para não pegar mal, né, mas é outra história isso aí. Né, ele estava lá dentro do palácio, as vestes delicadas, nos palácios. Mas
Aí Jesus continua: o que fostes ver? Um profeta? Né? Sim, vos digo eu. E ainda mais do que um profeta. Ou seja, ele está falando da posição espiritual do João Batista. O João Batista é o espírito principal do reino de Israel. E o espírito mais importante daquela história toda, tá? É o Moisés. Porque este é aquele de quem está escrito. Aqui Jesus é categórico. Eis que envio o meu mensageiro adiante de ti, o qual te preparará o caminho diante de ti. Olha que interessante, né? Então Jesus vai na lata, fala assim: esse cara aqui é aquele que estava predito. O Elias que havia de voltar. Existia uma lenda entre os judeus que o profeta Elias não tinha morrido, que ele tinha sido levado vivo para o céu. Uma lenda, né? Apesar que está lá no livro de Reis, né? Que é um livro meio mitológico também, né, gente? A gente tem que, né? E os judeus esperavam que quando o Messias viesse, o profeta Elias ia passar primeiro e falar: esse cara aqui é o Messias. A missão do Elias era voltar e apontar para eles não errarem, né? Não foi muito bem do jeito que eles queriam, não, né? Veio o João Batista e apontou: esse aqui que é o Messias. Eles não aceitaram muito, não, né? Na verdade, vos digo que entre os nascidos de mulheres não veio ao mundo outro maior que João Batista. Olha que interessante. Dos nascidos de mulher. Uai, mas todo mundo nasce de mulher, né? Então todo mundo é maior. O João Batista é maior que todo mundo, maior que Jesus, né? Jesus nasceu de mulher. A mãe dele não era Maria, a Maria não era mulher, né? Isso aqui é simbólico, né? Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, né, nós vamos ver que algumas palavras têm um simbolismo. Então, mulher aqui é a representação do sentimento. Tá? Nós temos 3 arquétipos, né, lá do Gênesis, que é o Adão, a Eva e a serpente. Adão é a razão, a Eva é o sentimento, a serpente é o instinto. Né? Ou seja, o masculino, a razão, o feminino, né, a emoção, o sentir, e o instinto, que é a animalidade. Então nós temos 3, né, isso tudo dentro da gente, tá? Razão, sentimento e instinto. Olha só, nós temos 3 revelações. A primeira revelação é o que? A lei de Moisés. Qual que é o objetivo da lei de Moisés? Era lidar com os instintos, estabelecer limites, olho por olho, dente por dente, mordedura por mordedura, né? Então a lei de Moisés, ela mantinha limite, ela disciplinava o instinto. A segunda revelação é a lei do amor, que vem ser né, trazida pelo Cristo, por Jesus, que está no meio, porque Jesus sabe controlar todos, né? Então ele escolhe a lei do amor para ele trazer. Então Jesus vai estar sempre envolvido com as mulheres, né? Ou seja, ele vai estar sempre trabalhando o quê? Emoções e sentimentos. E a terceira revelação, né, que a gente vai ver lá, né, que é o conhecimento espírita, né, em muitas das suas manifestações, é o que é a fé raciocinada, trabalha a razão. Olha, 3 revelações, cada uma trabalhando um aspecto da nossa intimidade. Moisés disciplina o espírito, o instinto, Jesus nos ensina a trabalhar o sentimento e a doutrina espírita nos ajuda no desenvolvimento da razão. A conexão aí, então. Olha que interessante. E aí Jesus fala dos nascidos de mulher, né? Por que o João Batista nasceu de mulher? Porque o João Batista já não era escravo do instinto. Jesus divide a humanidade em grupos, quando ele fala assim, ó, raça de víboras. O próprio João Batista usava esse termo, né? Além de Jesus. Né? Nos evangelhos tem Jesus usando esse termo e o João Batista também. Raça de víboras. Olha o que isso quer dizer. Víbora não é serpente? Raça de víboras, ou seja, filhos da serpente, ou seja, vocês que são dominados pelos instintos. É raça de víboras. Todos nós, no nosso estado espiritual, enquanto somos controlados pelos instintos, somos raça de víbora. Uma analogia, tá, gente? Não é negativo. É mais uma marcação do nosso estado espiritual. O João Batista é um nascido de mulher. Ou seja, se o João Batista nasce de mulher, qual que é a característica principal desse espírito? Ele é dominado pelo quê? Não é mais pelo instinto, pelo sentimento, pela emoção. Os espíritos que são dominados pela emoção, ou seja, os nascidos de mulher, né, como Jesus categoriza aqui, são aqueles espíritos que são levados pela força das que eles sentem. Te amo, te odeio. Se for uma emoção positiva, eu viro anjo. Se for uma emoção negativa, eu até mato. Né? É o espírito apaixonado. Não é um amor equilibrado, é o sentimento. Então o sentimento ele vai para cima e para baixo. Por isso que Jesus vem ensinar a gente a lidar com o quê? Com a mulher. Qual que é a mulher que Jesus está falando? A mulher que está dentro de nós. A minha mulher, eu, Marcelo, mulher, meu sentimento. Quando Paulo de Tarso pega as cartas dele e fala assim, que as mulheres estejam submissas a seus maridos e perguntem qualquer coisa que queiram saber a eles dentro de casa, e o pessoal aterroriza com aquilo,
né? A essência espiritual do que ele está falando é muito mais profunda do que o machismo da época. Ele está falando assim, ó, quando você tiver um problema de sentimento, né, usa a sua razão e manda o seu sentimento consultar a tua razão, ou seja, a mulher consultar o marido. O meu sentimento está subordinado à minha razão, é eu comigo mesmo. Não é eu com os outros, não é eu dominar mulher nenhuma, não, nem mulher nenhuma, entendeu? É nesse sentido. Então existe uma profundidade espiritual. Então Jesus fala assim, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Ou seja, dos espíritos que ainda são controlados pelas emoções, Jesus não era controlado pelas emoções. Ele tinha as emoções, mas ele tinha controle sobre elas. Ele não caía na onda, ele não odiava quem detestava ele não ficava feliz porque todo mundo elogiava, nem ficava triste porque todo mundo achava ele feio. Ou seja, ele não estava sob o domínio das emoções. Ele tinha as emoções, ele amava, ele sentia, ele ama, né? Mas ele não está sob o controle das emoções. Tanto é que Jesus se referia a ele como filho do homem. O filho do homem é quem? É quem, né? A razão, o homem, a mulher, o sentimento, juntou os dois. Razão e sentimento, equilíbrio, sabedoria, evolução, iluminação, tem o Cristo. Então quando eu casar na minha intimidade o meu sentimento e a minha razão, na qual o meu sentimento seja o motor da minha evolução e a minha razão seja o volante, né? A razão é o volante do carro, o sentimento é o motor. A mulher dentro de mim é o motor da vida, é o amor. O homem dentro de mim, isso metaforicamente, né, gente, é o quê? É o direcionamento. Quando nós casamos os dois, nós direcionamos a nossa caminhada evolutiva para o bem, nós elevamos, nós saímos da humanidade, nós transcendemos. Né? E aí continua, olha só, vamos lá. Na verdade vos digo que entre os nascidos de mulheres não veio ao mundo outro maior que João Batista. E dos espíritos que estão vinculados aos sentimentos, às emoções, naquela época não tinha reencarnado nenhum no planeta Terra mais evoluído que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. O que é o maior do reino dos céus? O reino do céu é aquele que está com a consciência e equilíbrio. Ou seja, aquele que já tem equilíbrio de razão e sentimento, o menor deles é maior que o João Batista. O João Batista é o suprassumo da emoção, mas ainda assim é dominado por ela. Né? Porque o João Batista é o cara que, se a mulher adulta estivesse na frente dele, ia tocar a pedra na testa dela. Né? Tomado pelo zelo do Senhor. Tinha um negócio de um zelo do Senhor. Né? O João Batista corria atrás do Herodes na rua, gritando que ele era incestuoso e adúltero. Né? Safado sem vergonha que roubou a mulher do próprio irmão, que é irmã dele também. Né? Porque a Herodíades é casada com um irmão dele chamado Arquelau. E ela mesma era irmã dos dois. Aí ela se separou de um irmão e foi casar com outro. E levou a filha. Que era fruto do incesto. Olha só, que maluquice, né? Ou seja, a menina lá, né, a Salomé era a filha do irmão dele com a irmã dele. Né? Ou seja, a sobrinha é um trem todo que e ele apaixonou pela menina. Né? Olha só como é que é o desequilíbrio. E o João Batista, o que ele fez? Teve caridade, bondade, amor. Falou, não, são safados, você pode ser rei de Israel. Não, absurdo, eu vou te queimar no inferno. Era isso que foi o João Batista. Ser totalmente dominado pela emoção. E aí ele vai morrer sobre um ato de quê? De emoção. Né? E vão lembrar que o profeta Elias, o que o profeta Elias faz no momento lá da vida dele? Ele manda matar os 418 profetas de Baal, né? Lá no desafio de Elias, lá tem uns negócios, tem uns filmes, né? E aí ele reencarna, né? Cortou a cabeça de 418, ele perde a dele, né? Quem corta a cabeça dos outros morre. Jesus fala isso para os discípulos, né? Quem toma da espada morre pela espada, hein? Falou pro Tiago, né? O Tiago, irmão do João Evangelista, que era um discípulo de Jesus que não estava armado, né? E morreu pela espada, foi o primeiro a morrer, ó, decapitado. Né? Foi o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também andava armado em um determinado momento da vida dele, ó, morreu decapitado. Né? É um trem, né, complicado. Né? Mas vamos continuando aqui. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito complicado, esquisito? Se tiver, a gente volta de novo, tá? Desde os dias de João até agora, o reino dos céus adquire-se a força, e são os violentos que o arrebatam. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha só, então Jesus fala que até o João Batista o negócio era na base da força bruta. Ou você acredita ou você não acredita, é lei. Né? Moisés não tinha brinquedo com Moisés, não acreditou não, decepa, mata. Ah, eu não concordo com você pedreiro até a morte. Ah, eu acho que Moisés está errado, mata. Moisés era assim. Né? Pecou, morreu. Né? Se você não morre, alguém vai morrer no seu lugar. Vai ser um animalzinho, vai ser um bicho, vai ser o que for. Né? Então, aí, e se vós quereis compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. E os que têm ouvido para ouvir, ouça.
Olha que interessante, né? Então Jesus, ele vira, né? E fala assim, até a época do João Batista, o reino dos céus, ou seja, a construção espiritual de cada um de nós, é uma construção violenta. Por quê? Porque ela era o quê? Primeira lei, primeira revelação. A lei de Moisés é para disciplinar instinto. Não pode. Se você fizer, você morre. Se você descumprir, você está morto. Aí veio Jesus e alivia, fala assim, o amor cobre a multidão do pecado. Ufa, que negócio é esse de amor que cobre a multidão de pecados? É o ensinamento do Cristo. Jesus fala pra gente o seguinte, se você amar, os seus erros vão ser apagados pelo seu amor. Desde que você apague os erros de quem te ama também. Né? A lei do amor é fácil e difícil ao mesmo tempo. A lei de justiça não. A lei de justiça é olho por olho, nem por dentro. Se você fugou meu olho, eu vou fugar o seu. Aqui, ó. Pronto, proof, estamos igual, resolvido. Tem que te perdoar, tem que te amar, nada. Nós estamos com os dois olhos fugados. Né? Você arrancou meu dedo, arranca o seu dedo também. Reencarpa, né? Se me roubou, eu te roubo. Eu roubei, você roubado. Causa e efeito. Uma causa e efeito antiga. Né? A lei do amor de Jesus já é uma coisa diferente. Porque quando Jesus vem, ele vai trazer uma outra revelação, que é a revelação da lei do amor. O amor que cobre a multidão do pecado. Então se eu roubei, mas eu amei, eu não tenho que ser roubado. Mais fácil, né? Só que eu tenho que aplicar isso pro meu irmão. Para mim poder viver a lei de amor de maneira plena, eu tenho que parar de exigir justiça para o meu próximo. Aí que o negócio embanana todo pro nosso lado. Porque quando alguém falha comigo, eu quero que a justiça divina apareça na hora e Deus, né, faça igual Zeus do Olimpo e joga um relâmpago na testa de quem me magoou, de quem me agrediu. Né? Quando alguém faz uma coisa errada, eu falo assim, cadê Deus que não pune a hora? Se Deus existisse, tinha matado esse cara. Se Deus existisse, tinha deixado esse cara fazer. Né? Eu quero justiça imediata. A lei de Moisés. Né? E aí quando eu peço pra mim, o que é que eu falo? Não, Deus, eu sou muito pecador, eu erro, eu falo, você sabe que eu não fiz de propósito, me desculpa aí, me perdoa. Ou seja, nós queremos lei de amor para nós e lei de justiça para o outro. Não funciona. Porque para a lei de amor funcionar para mim, eu tenho que aplicar no outro também. Aí que entra a nossa dificuldade espiritual. Aí que entra a questão toda, porque o João Batista está preso, porque o João Batista está preso dentro da lei. Esse é o simbolismo. Né? Então, para mim ter a lei do amor para mim, que é fantástica, maravilhosa, o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, assim, se eu amar muito, eu não vou ter que pagar, não vou ter que reencarnar para sofrer, não tem nada disso, gente. Quem ama, o amor acaba com a causa e efeito. O amor atropela a causa e efeito e limpa a causa e efeito. Só que eu tenho que aplicar isso pro outro. Aí que tá o negócio. Né? Por que não funciona assim para mim? Porque eu exijo justiça pro meu irmão. Enquanto eu exigir justiça pro meu irmão, eu vou ter justiça para mim, porque à medida com que eu julgo, o que eu sou? Julgado. Então não adianta eu pedir lei de amor para mim e lei de justiça para o meu irmão. O que vai valer para mim é o que eu peço para o meu irmão. Então se eu quero que Deus desça justiceiro com um relâmpago na testa do meu irmão, eu estou falando que quando eu errar igual ao meu irmão, e eu vou errar muito, é para Deus mandar o relâmpago dele na minha testa também, do mesmo jeito. E aí quando o relâmpago me acerta, eu falo assim, mas que é isso, Deus? Eu não te expliquei? Eu falo, não, você me explicou, mas você quer para o seu irmão, então você recebe. O que nós queremos para o nosso próximo, à medida com que nós julgamos o nosso próximo, é a medida com a qual nós seremos julgados. A lei do amor é fácil, mas ela é difícil. Porque a lei do amor não implica que eu a aplique no outro. Né? Por isso que a lei do amor às vezes não dá certo. Porque Jesus fala, se eu conhecereis a verdade nos libertará. Nós estamos informados que ela existe. Sabemos que a lei do amor existe. Não sabemos? Sabemos. Amai os vossos inimigos, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porque Jesus falava, até ali, até o João Batista era assim. Eu, porém, agora tem uma novidade aí para você, o Evangelho, a novidade, né? Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem e orai pelo que vos caluniam. E tereis um grande tesouro no reino dos céus, e sereis chamados filhos do Pai Santíssimo. Isso não é retórica de Jesus, isso é uma explicação lógica de como funciona o processo de sintonia espiritual. Quem vive a lei do amor se liberta do mecanismo da causa e efeito. Aí nós vamos entender, quando o Paulo de Tarso entendeu isso, ele lá e o Gamaliel lá em Palmira, eles estavam lá em Palmira. Gamaliel e o Paulo de Tarso estavam lá estudando, né? Você lembra, né? Gamaliel e o Paulo de Tarso, né? Moisés, então, né? Tava, né? O João Batista está entranhado, né? Porque o Gamaliel, né? Ele foi o Isaac, o Paulo foi o Jacó, depois foi o padre José, que era o Abraão, ou seja, em lei de Moisés, aqueles dois lá, era um trem, né? E aí quando o Gamaliel começa a estudar
O Gamaliel pega o evangelho que o Pedro dá para ele, quem quiser saber, lê lá o Paulo Estevam, né? E o Gamaliel começa a estudar, aqui ele chama o Paulo de Tarso e fala assim, olha só isso aqui. O Paulo de Tarso fala assim, você entendeu? Aí o Paulo de Tarso, entendi. Eles não entenderam não, mas nós entendemos. Entendemos por quê? Porque estavam dentro da lei. Então o que Jesus está falando aqui, Paulo? O que Jesus está falando aqui, Saulo? Né? Assim, está falando que se você entrar na lei do amor, você se liberta do castigo do pecado. E aí o Paulo de Tarso passa a vida dele toda falando que ele era livre do cativeiro, que Jesus libertou ele do cativeiro, que Jesus que Jesus era livre, que ele era livre pela graça do Cristo, e nem por um momento ele queria se fazer servo de novo, ele não aceitava mais regra, né? Por quê? Porque o Paulo de Tarso entendeu que a lei do amor superava a lei de Moisés. A lei do amor era a solução espiritual para a lei de Moisés. A lei de Moisés era a lei do olho por olho, dente por dente. Quer saber desse negócio mais não? Entendeu? E foi isso que ele pensou. Ele e o Gamaliel pegaram isso. E aí toda a teologia do Paulo foi desenvolvida em cima dessa ideia. Só que depois o pessoal deturpou, né? Ele pegou lá e ressaltou Moisés de novo, né? Porque a lei ela é muito boa para disciplinar, mas também é uma ferramenta de escravidão. Através da lei eu te controlo. Através da lei eu falo que você tem que fazer isso ou aquilo, senão Deus te pune. Quando é a sua própria consciência que te pune. A lei de Moisés tem sido manipulada pelas trevas. Ela é útil até determinado momento da nossa evolução. Porque chega um momento que nós não queremos mais regra, nem precisamos, nós queremos amor. E aí vem o Cristo nos ensina que amando nós vamos ser amados. Aí vem o Cristo nos ensina que à medida com que eu julgo meu irmão, eu vou ser julgado. Se eu jogar justiça para ele, eu quero ter justiça para mim. Se eu jogar misericórdia, perdão, carinho, compreensão e entendimento pro meu irmão, eu vou ter isso para mim. E aí vem a doutrina espírita e traz um outro negócio depois, que é a fé raciocinada. Por que você acredita que eu entendo? Porque na época do Cristo, o entendimento dessas coisas era só para nata. Né? O Gamaliel reunia lá os discípulos dele, explicava lá o Torá lá para eles. Né? Por isso que os doutores da lei ficavam doidos com Jesus, porque Jesus sabia o que eles aprendiam escondido. Né? Os grandes mistérios de interpretação do Torá, né, profundos, Jesus desmiuçava o negócio, jogava isso lá para os pastores de ovelha. Falava, o que é isso? O cara tá doido, tá contando isso. E Jesus ainda fala isso para os discípulos. O que eu estou ensinando vocês aqui, gritem sobre os telhados. Olha só o que Jesus fala, fala para todo mundo. A revelação espiritual é para todos, a transformação espiritual é para todos. E aí nós vamos ver o choque, né, do por que o João Batista fica preso. Porque o Jesus ele tem que ultrapassar o João Batista. O João Batista vai seguir Jesus de outra forma. Né? Não como lei. Jesus não precisa da lei. Apesar de Jesus respeitar a lei, né, e cumpri-la, Jesus está acima da lei. Porque o evangelho do amor é maior do que a lei. Mas a lei existe para quem aplica para o próximo. Tenho que falar isso 1000 vezes. Que é uma das coisas que a espiritualidade mais fala com a gente sobre quando a gente vai estudar evangelho. Então, o grande problema da humanidade é não entender as palavras e os ensinamentos do Cristo. Porque Jesus ensina pra gente que a lei do amor tem que ser vivida pra gente ser feliz. Mas eu ainda estou extremamente apegado, individualidades, né, à justiça. Eu passo a minha vida inteira esperando Jesus punir quem eu não gosto. Né? Esperando Deus ir lá e pesar a mão sobre o meu irmão. Quando eu peço para Deus pesar a mão sobre o meu irmão, eu estou pedindo para ele pesar a mão sobre mim também, porque à medida que eu julgo meu irmão, eu vou ser julgado. Jesus falou isso claramente. Não tem 2 pesos e 2 medidas. É um peso e uma medida para cada um. Aquilo que eu desejo para o meu próximo vai ser aquilo que vai ser minha realidade de intimidade. Por isso nós temos que trabalhar. A gente fala muito disso. Vocês já perceberam quando que a gente fala nas questões espirituais que muita gente é muito focada em inveja, fizeram trabalho para mim, e que são invejosos, que a inveja mata. Gente, a inveja só atinge quem tem inveja também. Eu só preocupo com inveja porque eu sou invejoso. Então, eu não tenho que coibir a inveja. Como é que eu limpo a inveja dos outros comigo na minha vida? Isso é uma coisa que ninguém pode ouvir. Como é que eu faço pro fulano que tem inveja do Marcelo não tem mais inveja? Eu paro de ter inveja. Quando eu trabalhar a minha inveja, eu saio da onda de sintonia da inveja e resolvo o problema. Né? Quando eu trabalho o meu ódio, o ódio não me atinge mais. Né? Muita gente odiava Jesus. Você acha mesmo que o ódio de alguém atingiu Jesus? Nunca. Né? Muita gente detestava o Cristo. Você acha que aquilo atingia? Não, porque ele não odiava. Só existe ressonância e contato entre os iguais. Né? Então, se eu quero justiça e relâmpago na testa de quem faz errado, eu estou pedindo justiça e relâmpago na minha testa quando eu faço errado.
se eu tenho compreensão, caridade, entendo que meus irmãos sofredores e que me machucam não sabem o que estão fazendo em nome de Jesus, quando eu errar, a espiritualidade vai entender, o Marcelo não sabe o que faz, porque ele aplica isso pro irmão dele. Quando a gente vê nos livros os espíritos de luz, né, diante de um criminoso, de um bandido, de uma pessoa má mesmo, do espírito das trevas lá, né, eles falam, nosso irmão doente. Você acha que é lindo, né? É só poético? Não. Não é poético, é a compreensão que eles têm. Esse espírito não sabe o que está fazendo. Mas ele te matou mesmo, então, ele não sabia. Se ele soubesse, ele não tinha matado. Ele é ignorante. Jesus fala isso pro pessoal que crucifica ele, né? Perdoa o pai. Olha, ele pede pro pai que está no céu, né? Consciência. Que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele fala isso pra eles, né? Tipo assim, Jesus fala, vocês não estão me matando, que vocês nem entendem o que vocês estão fazendo. Vocês são incapazes de entender o que vocês estão fazendo. É a mesma coisa do menino pequeno, seu filho, você vai lá, o menino tá lá aprendendo a morder, lá e tem lá os primeiros dentinhos, você vai e enfia o dedo na boca do menino, ele quase arranca seu dedo fora. Ele fez aquilo de propósito? Né? Ele fez aquilo porque ele queria? Não, ele fez aquilo porque ignorância, ele não sabe. Você colocou uma boca, o reflexo dele é fechar. Arrancou seu dedo? Arrancou, foi por maldade dele. Nossa, que bebê maldoso, né? Vou castigar e processar ele no tribunal. Prende ele, juiz. Né? Atentou contra a minha vida aqui, ó, me mordeu, que agressão. Não. Né? Você vai achar, vai doer pra burro, você vai ainda rir depois. Fala, meu Deus, só mordeu que meu Deus. Porque você entende que o bebê não sabe o que faz. E quem faz o mal não sabe o que faz. Mas nós queremos vingança. E Jesus fala assim, não, misericórdia quero, não sacrifício. E os conceitos do Evangelho são fáceis e difíceis ao mesmo tempo. Porque o conceito mais fantástico do Evangelho, que é a lei do amor, ele tem um único pré-requisito. É que eu aplique a lei para o próximo. No dia que eu começar a aplicar a lei de amor para as ações que os meus irmãos têm para comigo, que não quer dizer aceitar tudo calado, tá, gente? Jesus não aceitava tudo calado. Tentaram matar Jesus um monte de vezes. Só deixou lá quando ele achou que era necessário. Né? Ninguém punha a mão em Jesus antes dele deixar. Mas Jesus entrava no nível de brigar e de odiar alguém? Não. Então se defender é uma coisa. Entrar na onda da violência do outro é bem diferente. A defesa justa, correto. Lá no livro Nosso Lar, o governador do Nosso Lar fala, aquele que não sabe defender não merece possuir. Mas como defender? Através dos métodos do mal? O bem não usa dos métodos do mal. Quando você vê alguém dizendo que é o bem, agindo da mesma forma que o mal, então é mal contra o mal. Os métodos do bem não são os métodos do mal. Os métodos do bem são os métodos do Cristo. Então, para a gente fechar aqui o conselho do João Batista aqui, né? João Batista, um grande espírito que vem à Terra, em várias encarnações, com a missão de liderar e de organizar o povo de Israel há milênios, né? Tava lá quase 3.000 anos lá, penando com o povo de Israel, batendo a cabeça na pedra, andando pelo deserto, fazendo bobagem, sendo jogado no poço, né? O Moisés, Elias, que o povo todo só, né? Só se estrepou. Fez muita coisa boa, mas também sofreu e chorou até falar chega. Né? Notem que na mensagem do Leão ele fala isso. Né? E aí, chega o momento do Cristo aparecer na Terra. E quando Jesus aparece na Terra, Jesus ficou tão pequeno, não. Jesus está aqui desde a criação do planeta Terra, Marta. Quando a primeira poeira do planeta Terra se uniu há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já estava aqui. Né? Ele ficou encarnado. Né? Não precisa? Ele está aqui. Ó. A aula de Jesus é que mantém o planeta Terra existindo, gente. Jesus não tivesse aqui, o planeta Terra desmanchava. Tá? Jesus é a alma do mundo. O planeta Terra, né, é a extensão do Cristo. Tá? Não preocupa não que ele vai ficar aqui muito tempo ainda. Você vai embora e ele vai continuar. Né? Espero que não, né? Que você não vá, né? Que você fique. Eu tô brincando, né, gente? Mas assim, Jesus está aqui conosco. Né? E aí o que acontece? Esse Espírito ele encontra a oportunidade de abrir as portas para o Cristo. E Jesus, né, permite e o recebe. Né? E aí no final da vida dele, quando ele está preso, ele vai resolver a questão dele com ele mesmo, quando ele vai falar a frase sublime. Importa que ele cresça e eu diminui. Por isso, quando você escuta isso, você não tem um peso espiritual, porque quem está falando ali é um espírito que nas últimas 5 encarnações dele ele foi famoso, foi poderoso. Abraão, José do Egito, lá, o faraó do Egito, lá, ó, fazendo o que ele mandava, os irmãos dele ajoelhados no pé dele, o Egito inteiro lá, trincando os dentes de ódio dele lá e ele sendo obrigado a ajoelhar no pé dele. Moisés chegou lá, já era príncipe do Egito, os irmãos dele de raça israelita ajoelhavam.
né? Ele vai lá e faz o faraó ajoelhar no pé dele também, né? Aquelas coisas horríveis que ele faz lá em nome de Deus, que Deus mandou ele fazer, nada aquelas pragas lá, aquilo lá tudo ficou depois da cabeça dele, né? Ele vai pro deserto lá, a multidão atrás dele. Profeta Elias. Olha só, ele só chega. É um cara que chegou. Esparramava para todo lado, né? Ele era o protagonista sempre, ele era o herói da história sempre, ele era o que vencia, não importa o custo. É herói da história, né? Da dele, né? Para ele era o herói, né? O outro que perde, ele não virou, né? Lá o livro, leia o livro Faraó Mener-Pitar e o Chanceler de Fé, vocês vão ver quem que é esse espírito, né? Muito bom. Faraó Mener-Pitar e o Chanceler de Fé. O Chanceler de Fé é a história do José, né? E o Faraó Mener-Pitar é quando ele volta como Moisés. Vocês vão ver quem que é esse cara, né? Tem um monte de valores, um monte de potencial, mas ali o pau quebrava. E aí vem como João Batista. E ele redime, ele fala, importa que ele cresça ou diminua. Isso que o espírito está acostumado a ser o líder, o principal, o especial, é a maior virada espiritual da história dele. Foi ali que ele se iluminou. Ele viu o espírito de luz, subiu para as esferas iluminadas lá, para nunca mais precisar voltar aqui. Claro que deve ter voltado algumas vezes em missão, né? Mas aquilo foi tão importante para esse espírito que não tem nenhuma outra encarnação depois do João Batista que ele ficou famoso. Pode até ter tido, mas a espiritualidade silencia totalmente. Por quê? Porque ele pediu, falou assim, não quero aparecer mais. Não preciso, já venci, conquistei. Né? Então esse espírito ele foge de qualquer encarnação de fama. Né? Tá lá nos planos iluminados. Eu tinha uma informação que a gente tem que ele tá lá em Israel, lá ajudando, lá, alguém espiritual daquele povo lá de Israel, lá, ó, é ele. Né? Pô, difícil lá, tá lá, ó, né? Tentando consertar aquele povo lá, ó, com amor. Né? Olha que fantástico, né? Mas é isso, né, gente? Nós falamos muito de João Batista, nós falamos muito. Semana que vem, né? Nós vamos continuar com a segunda parte do capítulo 11, né? Nós vamos continuar na segunda parte. Hoje todo mundo ficou muito caladinho aí, fiquei até... Né? Espero que eu não tenha falado muita bobagem, né? Porque aí quando o pessoal fica muito calado, quer dizer que eu tô falando bobagem, né? Então, se eu falei muita bobagem, né? Eu vou deixar para vocês a frase do Paulo de Tarso aí. Examinar e tudo retende o bem, né, meus amigos? Pessoal, lembrar a todos, né, que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual, né? Vai ser às 8 da noite, via Instagram aqui, ó. Nós estamos precisando de ajuda no tratamento, gente. Quanto mais gente puder participar com a gente no tratamento, melhor, né? Nós estamos fazendo todos os dias, às 15 horas, que é a hora que normalmente eu recebo as psicografias, aquela coisa toda, uma irradiação. Então quem está mandando o nome, a gente lê o nome, pede espiritualidade, aquela coisa toda, né? Mas na sexta-feira a gente não faz essa irradiação por causa do tratamento, então vai tudo para o tratamento. Então quem quiser nos ajudar aí a divulgar o tratamento espiritual às 8 da noite, por favor, tá? Quanto mais vibrações e energias se unirem aí, melhor o tratamento funciona, né? Juntos podemos muito em favor daqueles que precisam, em favor daqueles que amamos e em favor de nós mesmos, tá, meus amigos? Eu queria agradecer a todos vocês, lembrar que nós estamos continuando com os apadrinhamentos do Universo dos Sonhos, né? Então é quase 400 pessoas para ser apadrinhado aí, né? Já apadrinhamos acho que uns 50%, né? Graças a Deus, né? Agora já, né? Em setembro, né? Festa em dezembro, então o negócio está indo bem, né? Queria dividir isso com vocês e até agradecer, né? Então quem puder nos ajudar a divulgar o trabalho, né? Nós temos lá o Instagram do projeto Universo dos Sonhos, só procurar lá, né? No Instagram, e tem lá no Facebook Universo do Ponto dos Sonhos, né? Que é a nossa festinha de Natal, né? Esse ano vai ter festinha, vai ter os presentes, tudo, vai ter. Nós mandamos uma festa com o pessoal, né? A gente faz um kit de festa e manda, e cada família lá que nós acolhemos faz a festa em casa, depois manda foto pra gente. Ano passado a gente mandou, foi muito legal, a gente mostrou pro pessoal, né? Algumas famílias fizeram, tem um vídeo muito legal de uma família assistida lá, carente, né? Que pegou os presentes do Universo do Sonho, da festa de Natal, né, que o pessoal, né, que todo mundo ajudou a doar, e esconderam na casa e deram para os filhos como presente de Natal, e filmaram a reação dos meninos, pegando os presentes, e mandaram pra gente. Uma coisa mais linda que vocês podem imaginar, gente. Nossa, fantástico, né? Eu chorei uma semana aqui, né? Então, assim, é muito legal. Quem quiser conhecer e participar, né, no próprio Instagram a gente tem muita informação. Lá no Francisco de Assis também a gente tem muita informação sobre o projeto, né? Tá aí há quase 20 anos. Se eu não me engano, nós estamos com... eu acho que vai chegar em 20 anos, se não chegou, tá, gente? Mas Deus abençoe, tá bom, meus amigos? Deus nos abençoe, nos ilumine, que Ele possa, neste momento, trazer a cada um de nós as vibrações da paz e da luz de que precisamos. Que possamos estender as nossas mãos, abrir o nosso coração e buscar, acima de tudo, o exemplo,
o amor que consola e transforma. Mestre Jesus, ajuda-nos a desligar dos mecanismos da justiça, para que possamos buscar, acima de tudo, a misericórdia e a luz do teu amor. Nos ensine a fugir da vingança, do revés, dos métodos do mal, para que possamos estabelecer em nossos corações os caminhos da luz e do bem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, né? O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, né? Se Deus quiser, né? E depois vai lá pro YouTube também, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Jesus, meus queridos. Muita paz, até amanhã, 8 horas do tratamento.